aparecer aí desse jeito, tá bom? Dito isso, abra sua Bíblia em Apocalipse 14. Apocalipse 14, nós estamos olhando esse trecho sobre pessoas que estão em pé diante de Jesus. Se você, por alguma razão, não acompanhou, não conseguiu acompanhar nos últimos domingos, você pode voltar nos cultos, aí ficam todos na internet, você pode então pegar toda a sequência. Eu estou fazendo em partes, se Deus permitir, termino hoje até o versículo 5, senão, semana que vem nós concluímos a quarta parte dessa mensagem. Então, o que nós estamos falando? Estamos falando sobre os vitoriosos. São aquelas pessoas que estão em pé diante de Jesus. No final da história, é isso que conta. A Bíblia fala que haverá um grupo de pessoas, especificamente ele está falando de um grupo, é um texto profético de um grupo no futuro que vai estar em pé diante de Deus. Nós estamos tirando lições para a nossa vida relacionadas a esse assunto. Então eu vou ler o texto, aí o Tiago pode ir passando aí de cima. Diz assim: olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o Monte Sião. Já vimos que Monte Sião é a cidade de Jerusalém. E com ele estavam 144.000, tendo nas suas frontes, no seu rosto, na sua testa, escrito o nome de Jesus e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão. Também a voz que ouvi era como a voz de arpistas, quando tocam as suas harpas. Eles entoavam um novo cântico, dizendo, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos: e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, e eles não têm mácula. Até aí é o texto dessa noite. Estamos falando, a verdade central desse texto é: os vencedores são aqueles que ficam em pé após terem vencido o mal. O mundo vai dizer que vencedor é outra coisa. Vencedor é você ter sucesso em muitas outras áreas. Mas da perspectiva bíblica, é ao final da história, você poder estar em pé diante de Deus em paz com Ele. Isso é o verdadeiro vencedor. Nós estamos vendo aí como vencer o mal, então, e permanecer em pé diante de Deus. Estou passando isso porque nós já vimos, aí está a estrutura. Quem não viu, tem que voltar outro domingo nos cultos online e assistir lá. Aí a estrutura do livro de Apocalipse, como o livro é dividido para facilitar. Já mostrei aí os capítulos chaves desse livro, como eles subdividem, e aí você pode acompanhar, tá bom? Depois é só parar, dar pausa no vídeo no YouTube lá e você dá print, e se você precisar do PDF, me fala, eu forneço a imagem para você. Às vezes não dá tempo de parar para lidar com tudo. Nós vimos aí os títulos que são dados aos filhos de Deus. Os filhos de Deus são chamados de muitas formas, e se os filhos de Deus têm tantos títulos, vencedores, eleitos, tudo isso nós somos chamados, por que a gente não consegue ficar em pé hoje já? Porque nós temos 3 inimigos, aí eu falei: o diabo, o mundo e a carne, que militam contra os crentes. Apesar de sermos vitoriosos, sermos eleitos, sermos um povo separado para Deus, nós enfrentamos adversários poderosos. E é isso que prejudica a nossa caminhada cristã. Eu mencionei que a resposta, o capítulo 14, visa responder a pergunta do capítulo 6, o final, quando os homens estão sendo destruídos na tribulação, e eles perguntam: e quem vai poder ficar em pé? Quem vai subsistir? E aí o capítulo 7 mostra um grupo em pé. E Deus está dizendo: olha, embora o mundo esteja sofrendo, há um grupo que poderá ficar em pé. E aí o texto diz: não toque, é dito para os anjos, não toquem nas águas, na terra, na vegetação, até que eu separe, proteja esse povo que eu quero. E aí então, 144.000 homens. A gente não precisa inventar, o texto diz para nós: 144.000 homens, não são mulheres, não são crianças, não são nada diferente do que homens. A gente não precisa inventar, o texto bíblico esclareceu para nós quem são. Nós vimos que para ficar em pé no final da história, então, é necessário poder. Um poder que sustenta, um poder que, aí eu disse, o poder de Deus, ele separou o crente de algo, separou para algo. Separou do pecado, da perdição, e separou para algo. Ele tem um propósito. Você precisa achar o seu propósito no povo de Deus. Se Deus salvou você, Ele salvou você para algo. Todas as coisas que existem têm um propósito.
O lápis tem um propósito, o copo tem um propósito, a faca tem um propósito, você tem um propósito. Se você sabe o propósito das coisas, mas não sabe o seu, você está perdendo tempo, você está patinando. Deus fez você para algo. Você fazendo parte dessa igreja ou da igreja de Cristo espalhada pelo mundo, existe um lugar que é só seu, pertence a você. Se você ajudar você, eu não posso parar nesse texto de novo, é como um grande quebra-cabeça. Existe um lugar que é você que ocupa. Se você não entrar naquele lugar, aquele lugar fica faltando. Outra peça pode encaixar ali, ela encaixa, forçada, mas ela não é a peça feita para aquele lugar. Então ache o seu local e sirva a Deus ali. É assim que você vai se desenvolver. O poder de Deus que separou é o poder que confirma, isso significa que Ele colocou o nome dele na fronte das pessoas. O 144 tem o nome na fronte, o nome de Jesus e do seu Pai. E hoje nós. Efésios capítulo 1 diz que os crentes são selados com o Espírito Santo. Quando você anda por esse mundo, o reino espiritual olha para você e eles podem identificar. Os espíritos podem identificar claramente quem é salvo e quem não é. Há sobre você um selo, há sobre você uma confirmação. É assim que funciona. Isso é tão real que até mesmo nas pessoas que estão envolvidas com ramos, por exemplo, do baixo espiritismo, é comum as pessoas dizerem, olha, aquela pessoa tem uma aura boa. Já ouviram alguém falar assim? Aquela pessoa tem isso, tem aquilo, e parece que a pessoa diz que está vendo alguma coisa. Não sei se é verdade, se não é verdade, não importa, mas eu sei que sobre os crentes há um selo que os protege. Um selo que confirma a propriedade deles. Um selo que é dito para o reino espiritual, não toque nessa pessoa. 1 João 5 diz, se alguém é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Então, por o maligno não tocar em alguém, é porque ele consegue identificar quem é e quem não é. E aí, hoje, sentado aqui, eu não posso ver esse selo. Esse selo não é visível para nós, mas no reino espiritual ele é visível. O que eu posso ver na sua vida são evidências, são mostras de que você tem ou não esse selo. É só até aí que eu vou, mas eu não posso ver além disso. Deus pode. O reino espiritual sabe. Então você tem que tomar cuidado com quem é você de fato. Nós vimos aí que o poder que se separa, confirma também sustém. Ou seja, se você é salvo, você vai chegar no final da história. Deus vai levar você para o céu. É isso que ele está dizendo. Não está dizendo que no final da história você vai terminar e você vai terminar bem a corrida. Pode ser que você não termine bem. Eu espero que termine bem. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Se no final, último ano de vida, no seu último ano ou nos seus últimos minutos de vida na história, se você é um crente e naquele momento você fracassar ou fraquejar na fé, você vai do mesmo jeito. Isso produz o que no coração do crente? Se eu digo para você que não depende de você, suponha que no final da sua vida, nos últimos anos da sua vida, você teve uma vida maravilhosa de fé, mas no final você adoece, desenvolve uma doença e começa a falar coisas, eu não quero mais Jesus, eu não gosto mais dele. Será que você vai perder a sua salvação? Você não perde porque Deus selou você. O selo é a garantia. Jesus falou, é vontade, em João 6, é vontade do meu Pai, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu. Então, quando o texto de Apocalipse 14 mostra que diante de Jesus está 144 mil e não 143.999, isso mostra que o poder que salva, sustém até o final. Aquele que começou boa obra em mim, vai completá-la no dia de Cristo Jesus. Isso não deve fazer você falar, você é um crente de qualquer jeito. Não. Isso deve trazer no seu coração alegria. Deus vai salvar os seus. Ninguém ficará para trás. Tá bom? Isso é uma garantia. Já passei por isso. Falei sobre o louvor. Eles estão lá ouvindo uma voz do céu. Falei que essa voz provavelmente é Jesus falando. E também uma voz com harpas. Falei do louvor no céu que existia e provavelmente parou depois da queda e vai retornar no final da história. Tudo isso eu já passei. Eles entoavam um novo cântico, uma canção que as pessoas não podiam aprender. Que pessoas são essas? Se nós estamos falando que é o final da tribulação, os 7 anos de tribulação, Jesus está voltando à terra e ele está em Jerusalém, ele voltou com a sua igreja, tá bom? Ou então ele está voltando com a sua igreja, se você preferir assim. Existe um grupo tocando harpa, nós já identificamos ele em Apocalipse 5 como a igreja. Existe uma voz do céu, que é Jesus falando. E existe um povo na terra que foi salvo.
E esse povo que está na terra, principalmente os 144 mil que estão ali em pé, eles falam, que música é essa? E o texto diz, ninguém pode aprender senão eles. Porque eles também agora fazem parte dos redimidos, daqueles que podem cantar o cântico da redenção. É muito bonito isso. Nem todo mundo pode falar para Deus. Hoje as pessoas falam para Deus o que querem, mas haverá um dia que somente os salvos, os que vierem com Cristo, ou os que sobreviverem àquele período, vão poder entoar essa música. Deixa eu seguir aqui. Tudo isso eu já passei, eu preciso avançar, não dá tempo. É aqui que eu parei, semana passada. Vamos seguir daí. Sabemos disso, a Bíblia nos mostra que até mesmo os anjos se alegram a um louvor. Esse capítulo mostra um louvor que está caindo do céu, como uma cascata muito poderosa, escorrendo do céu para a terra. A terra está sendo coberta de louvor. E João fala, eu ouvi uma voz, ouvi o som de arpistas, ouvi muita gente cantando, e ninguém podia aprender, exceto os 144 mil. Isso nos mostra que até os anjos estão envolvidos naquele momento. Os anjos estão se alegrando, os anjos se alegram com a salvação, embora os anjos, eles não podem cantar o cântico da redenção, porque anjos não foram resgatados. Hebreus capítulo 2 é dito para nós, Deus não socorre anjos. Deus não socorre, Deus não salva anjos. Deus só salva humanos. Para salvar um humano, é que existe o Natal. Para salvar um ser humano de carne e osso, Deus se tornou carne para morrer no nosso lugar. Deus veio ao mundo, Natal. Deus morreu no nosso lugar, Páscoa. E os anjos? Pelos anjos ele não fez isso. Para salvar um anjo, Deus teria que se tornar um anjo. Mas há um problema teológico aí, porque o livro de Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão de pecados. Por isso que é necessário ter um sacrifício. Se anjos são imortais e não podem morrer, anjos não podem ser redimidos. Anjos não podem ser salvos. No seminário suscitou-se um debate muito grande sobre o que aconteceria se o diabo pedisse perdão a Deus. E nos grandes debates alguém perguntou, e se o diabo fosse ao céu e falasse, me perdoa pelo que eu fiz? A sua graça é infinita, o seu poder é maravilhoso, o seu amor é imenso. Me perdoa, eu estou arrependido do que eu fiz. E o diabo se ajoelhasse aos pés do Cordeiro e falasse, Senhor Jesus, tua graça é maior que o meu pecado, perdoa-me e salva-me. Sabe o que aconteceria? E o debate começou na sala, Deus, se for verdade, não estou falando de tentar enganar não, verdadeiro. A conclusão que a sala toda chegou, os professores disseram não existe como redimi-lo. Para salvá-lo, não é Jesus falar, eu te perdoo. Para salvar um anjo, alguém tem que pagar o preço pelo anjo. E se Deus se fizer anjo, o anjo não morre, então o anjo não tem redenção. Essa é a razão fundamental porque Adão e Eva foram expulsos do paraíso, para que eles pudessem morrer. E o herdeiro deles, Cristo, quando viesse ao mundo, um deles pudesse morrer. Porque se eles comessem da árvore da vida, depois de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles seriam pecadores que não podem mais morrer. Por isso Deus colocou em volta da árvore da vida uma espada flamejante que rodava para que ninguém tocasse naquela árvore, porque certamente o diabo ia induzir os seres humanos a voltarem naquela árvore agora e se tornarem eternamente pecadores. Então morrer é ruim, mas sem a morte não haveria remissão. Dito isso, como é que nós sabemos que no céu se alegra? A partir de Lucas 15, nós vemos 3 histórias. Não precisa abrir lá porque o tempo nosso é bem curto. Mas em Lucas capítulo 15, você pode ler na sua casa, é contado 3 histórias. A história da ovelha perdida. Um homem tinha 100 ovelhas, uma delas se perdeu. Essa história é bem famosa, bem conhecida. A segunda história, que está lá em Lucas 15, é a história da mulher que tinha uma moeda, ela perdeu a moeda dentro da casa. Então ela varre, ela muda tudo de lugar, lembrando que no contexto do mundo antigo, o chão da casa era de terra. Às vezes, algumas casas tinham pedra. Mas era fácil você perder uma moeda, e a moeda era muito valiosa naquele dia. E o texto fala que a mulher, então, vasculha e acha a moeda. E a última história é a história do filho pródigo. É um pai que tem 2 filhos, um dos filhos fala, pai, dá-me a minha parte porque eu vou embora. Então o filho vai embora para uma vida de destruição. A palavra pródigo, quando a gente fala o filho pródigo, pródigo significa gastador. É a história de alguém que gasta muito, tá bom? E aí gastou a sua vida, o texto fala de maneira dissoluta.
Um filho que estava dentro de uma família estruturada, abençoada, ele vira para o pai e fala: pai, eu não estou contente aqui, eu quero experimentar algo que eu não tenho. E então o pai dá para ele uma parte, o que já seria errado, porque aquele filho só iria herdar depois da morte do pai, mas o pai dá um recurso para ele e ele vai embora para uma terra longínqua. E lá ele gasta a vida, gasta o dinheiro numa vida dissoluta. E aí a palavra dissoluta tem a ver com ele viveu em bebedeiras, ele viveu em imoralidades, ele destruiu a sua vida. E para o judeu aquilo era muito, muito ruim. E a história vai descendo numa espiral descendente até que chega no fundo do poço. Para o judeu não tinha como piorar disso, era o fundo do poço. Qual era? Ele fala, quando o jovem se viu querendo comer as bolotas que os porcos comiam, porco para o judeu era o animal mais impuro que tem. E ele fala assim que o rapaz estava lá querendo se alimentar da comida dos porcos. E neste momento, o filho levanta os olhos e fala, voltarei à casa do meu pai e direi, pequei contra o céu e contra ti. E aí a história diz que quando ele volta, o pai corre ao seu encontro e o abraça. O pai em nenhum momento mandou servos resgatá-lo. O pai nunca falou, vai saber como meu filho está. Nunca foi lá. O pai nunca mandou mais recursos. O pai nunca foi visitar esse filho. Simplesmente o pai permaneceu onde ele estava e disse, filho, aqui é o lugar certo. Se você for embora, essa casa sempre vai estar aberta para você. E a história bíblica mostra que o pai todos os dias ficava na porta olhando para o caminho. Tanto que quando o filho apareceu no caminho, o pai então foi ao seu encontro. O pai só correu ao encontro do filho quando ele viu que o filho estava voltando arrependido. E o filho falou, pai, não sou digno de ser chamado sequer mais seu filho. E o pai disse, não, tirem a roupa dele, coloquem um anel no dedo e tal. E há uma celebração, porque o filho arrependido voltou. Gente, essas 3 histórias colocadas em sequência, elas servem para nos dizer o seguinte, a grande alegria de Deus, há um júbilo enorme quando aquilo que estava perdido foi resgatado. A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. É neste contexto em que a Bíblia fala assim que o céu tem júbilo. E a pergunta que as pessoas fazem é como é que os anjos sabem quando alguém se arrependeu? Será que tem um outdoor no céu lá dizendo, mais um, e aí o pessoal grita, fica aquela festa? Como será que eles sabem que mais um se arrependeu? Não sabemos. Mas eles sabem de alguma maneira porque fala assim, há júbilo no céu por pecadores que se arrependem, mais do que por 99 justos que estão andando nesse mundo. Deus fica contente com os justos. Deus se alegra com a vida do justo, mas ele fala, há uma alegria muito grande quando um filho, quando uma moeda, quando uma ovelha que estava perdida foi encontrada. Deus se alegra, o céu se alegra com o resgate de pessoas. Dito isso, nós vemos assim, olha, os únicos que podem aprender a canção são 144 mil que foram redimidos, que foram então alcançados, foram resgatados deste mundo. É isso que o texto vai nos mostrar. Somente aqueles que experimentam a redenção podem entender o que é a alegria celestial. Queridos, qualquer um de vocês sentados aqui podem talvez vislumbrar, talvez não entender, talvez alguns já entenderam. Se você tivesse alguém que você ama, que foi embora, se perdeu, e voltou, você não tem palavras para descrever aquela alegria. Há pais que oram por seus filhos há anos. E aí, de repente, o filho se converte. Não tem como explicar a alegria daquele pai. Não tem. Há filhos que oram por seus pais, evangelizam os pais há muito tempo. Há irmãos que evangelizam mutuamente, irmãos da família de sangue. E, de repente, alguém vem e fala assim, olha, tudo que você me falou durante anos, hoje fez sentido. E é uma bênção, é um privilégio. Eu, como pastor, posso dizer isso. As minhas filhas são minhas filhas de sangue. Mas no dia que elas se converteram, elas deixaram de ser apenas minhas filhas para serem minhas irmãs. O vínculo de filiação termina na terra. Acaba aqui. Mas o vínculo de irmandade não. Por toda a história, os irmãos estarão juntos. Então, se você tem alguém que é só vínculo sanguíneo, desfrute e ame essa pessoa, mas vai acabar aqui. Mas se a pessoa se tornou seu irmão, então, por toda a eternidade, essa pessoa vai estar com você. E quem pode fazer isso? Deus. Então, você tem que orar. Você deve orar
para que a ovelha perdida retorne, para que o filho perdido volte, para que a moeda perdida seja encontrada. Ok? Eu gostaria de poder explorar mais essas parábolas, mas por hora é o que você precisa saber. Para ficar em pé diante do Cordeiro, há mais uma verdade. O texto diz assim, acharam? Versículo 4 vai dizer para nós assim, são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. É um texto que tem gerado muita confusão, porque parece ser um texto bem preconceituoso de algum modo. Qual é o preconceito? As mulheres que estão aqui, como é que elas se sentem? O texto fala assim, estes homens, eles são heróis que estão em pé diante de Deus. Por qual a razão do seu heroísmo? Qual a razão do seu destaque? Aí o texto fala assim, eles não se contaminaram com mulheres. Então, pastor, quer dizer que mulheres contaminam as pessoas? Não diga amém a isso não. Tem gente aí assim, calma, segura aí no texto para você entender. Há muitas pessoas que dizem o seguinte, essas pessoas, o texto mesmo vai dizer, é claro aqui, de passagem, deixa eu explicar uma coisa. São esses que não se contaminaram com mulheres porque são castos, são virgens. O que eles querem dizer? Em primeiro lugar, que são homens. Não há dúvida nenhuma, quando ele escreveu não se contaminaram com mulheres, ele deixou claro para nós, para qualquer leitor. Esse grupo era um grupo formado por homens. Tudo bem? E por que Deus formou homens? De uma vez por todas, que fique gravado na internet, pelos séculos dos séculos, a tarefa de pregar o evangelho foi dada aos homens. Deus não deu essa tarefa para as mulheres, ponto final, ele não deu. Ele foi escolher os apóstolos, os discípulos, ele escolheu 12. 12 o quê? Homens. Jesus tinha discípulos, seguidores, mulheres? Tinha várias. Mas ele não colocou nenhuma apostoliza. Ele falou, não, a tarefa de proclamar o evangelho eu estou dando para os homens. Quando Deus levanta 2 testemunhas, ele não levanta um casal. Ele levanta 2 homens e manda eles para pregar o evangelho. 12 apóstolos, 2 homens, 144 mil homens. Quando vai formar a igreja, ele diz, é necessário que o bispo seja assim. É necessário que o diácono seja assim. O que ele está fazendo? Ele não está deixando dúvida para nós, dizendo assim, a tarefa de pregar o evangelho, de proclamar o evangelho, é uma tarefa dada aos homens. Alguém me perguntou domingo passado, pastor, mas e missionárias, mulheres que vão, muitas vezes há muitas mulheres que falam, eu quero ser missionária, tem um chamado para ser missionária, e aí vão para o meio dos índios, vão para missões transculturais, e vão lá e chegam num lugar, num povo não alcançado, elas podem pregar o evangelho para aquelas pessoas? Eu disse, sim, elas podem pregar o evangelho para aquelas pessoas. Isso aí não é igreja. Pregar o evangelho é uma tarefa dada para todo mundo. O que Jesus falou em Mateus 28, 20? Ide por todo mundo, ó homens, e pregar o evangelho, ele falou isso? Ele falou para todo mundo, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então, ir para o mundo todo e pregar o evangelho, todas as pessoas podem. Mas aquela missionária que está naquela aldeia, naquela tribo, naquela região, ela pregou, alguém se converteu, outros se converteram, 10 se converteram, 20 se converteram, se organizou a igreja, agora tem uma igreja ali. Ela deve entrar em contato com a junta missionária que a enviou e falar assim, olha, nós temos um grupo aqui, precisamos de um pastor, envia um pastor para cá. E sabe o que acontece na prática? Muitas mulheres não fazem isso. Ela fala, já estou aqui há 10 anos, agora eu vou simplesmente passar o trabalho para outra pessoa? É exatamente o que Deus espera que aconteça. Simples assim. Não sei como tornar mais cristalino isso, irmãos. E não tem nada depreciativo, nada ofensivo para as mulheres. Deus só falou, essa tarefa eu dei para os homens. E Deus deu outra tarefa para as mulheres que não deu aos homens. Sabe quem deve evangelizar? As mulheres, na sua ampla maioria. Tito diz assim, Paulo vai dizer para Tito o seguinte, ensine as mulheres mais velhas a ensinar as mais novas. Então os homens não podem evangelizar todo mundo, não. O trabalho de evangelizar mulheres foi dado em grande parte para as mulheres. Mas as mulheres dizem, eu não quero evangelizar mulheres. Eu não quero. Quem você quer evangelizar? Eu quero evangelizar os homens. Só evangelizar? Não, eu quero pastorear. E aí hoje você tem apostoliza, profetiza, diaconisa, pastora, tudo isso, anote, não tem como deixar isso em letras mais garrafais. Tudo isso é errado. Deus deu a tarefa exclusivamente aos homens. Esse texto aqui é um texto bem clássico. Não seria legal na história? 144 mil, ele não mandou nenhuma mulher? Tinha várias mulheres para ser alcançadas e Deus falou, não,
Só os homens vão pregar, porque a tarefa foi dada a eles. Eles têm que cumprir essa tarefa. Dito isso, que é só o que não está explícito, mas está implícito ali, se macularam com mulheres, é porque eram homens. Segundo, ele fala, o que é se contaminar com mulher? Então é a parte agora que nos interessa. É muito provável que no tempo da tribulação, nos 7 anos de tribulação do livro de Apocalipse, a moralidade do mundo, ela tenha se deteriorado tanto, mas tanto, que o estágio cultural do mundo tenha regredido ao padrão do primeiro século. Por exemplo, em Corinto. Como é que era em Corinto o culto? O que eu quero dizer é o seguinte, quando o anticristo reinar, a imoralidade desse mundo vai ser tamanha que hoje você ia falar, eu não acredito que pode piorar. Vai piorar. Vai piorar de forma brutal. Hoje o que você vê no carnaval vai ser fichinha quando chegar naqueles dias. E pasmem, o que você vê no carnaval é uma festa, mas no tempo do anticristo a imoralidade vai ser cultual. Isso já aconteceu? Já aconteceu. Na época de Corinto, as pessoas iam para a cidade de Corinto, chegavam lá, tanto que o verbo corintianizar, se você quisesse ofender alguém no primeiro século, era só você falar à pessoa, você está corintianizando. Era ofender a pessoa de um nível, você é uma pessoa mais imoral e suja que tem. A cidade de Corinto tinha a fama do seguinte, eles tinham na acrópole da cidade, numa parte mais alta, a acrocidade, né? Eles tinham lá um templo. E os homens da cidade iam para lá se prostituir. Com quem? Com prostitutas cultuais. Porque eles entendiam que o divino, para se relacionar com os seres humanos, por exemplo, existiam os deuses da fertilidade. Existiam divindades, segundo o mundo antigo, que eram deuses que faziam, por exemplo, as mulheres engravidarem, faziam com que os animais tivessem bastante cria, o que era importante para aquela época, faziam com que os frutos produzissem muitas sementes. Então, como é que eu faço a minha terra ser mais fértil, a minha mulher ser mais fértil, o meu rebanho ser mais fértil? Ora, simples. Procure o Deus da fertilidade e preste culto a ele. Então os homens iam para os templos cultuais e lá tinha uma sacerdotisa e falava, você quer o quê? Eu quero prestar culto para o Deus da divindade tal, da fertilidade. Então você pagava e aí você se relacionava sexualmente com aquela mulher, porque eles entendiam o seguinte, enquanto você estiver tendo uma relação com essa mulher, aquela divindade vai descer e vai atender o seu pedido. Então, gente, é um padrão de podridão enorme. Isso não era só em Corinto, no Antigo Testamento isso acontecia direto. Agora, vamos tirando essas lições de que a prostituição cultual era a marca do mundo no passado. Quanto mais corrompida uma sociedade, mais cultualmente envolvida com a parte sexual ela estava. A Bíblia mostra que quando a operação do erro, o anticristo dominar esse mundo, o padrão moral vai decair tanto que voltará a ter um padrão de imoralidade sem igual. E aí o texto diz assim, estes homens, esses 144 permaneceram em pé, porque não se contaminaram com mulheres. Que mulheres são essas? Será que são as suas esposas? Não pode ser. O livro de Hebreus 13:4 diz assim, digno entre todos seja o leito sem mácula. A Bíblia diz que o sexo, a relação sexual dentro do casamento é abençoada e santa. Então não há contaminação nenhuma nesse contato. Mas ainda hoje, quando alguém deixa o leito conjugal para se deitar com outra mulher ou com outro homem, isso é contaminação, isso é imoralidade. Então o texto parece estar apontando que esses homens, talvez vários deles até sejam, aí a palavra ali castos, cuidado com a palavra castos, talvez esteja se relacionando exatamente não ao fato de eles não serem casados, mas a castidade no sentido de que eles não se relacionaram com esse movimento perverso daquela época. Deixa eu dizer, talvez explicar para vocês. Se hoje, vai ser o padrão deles é tão lindo, que é quase inimaginável. Vai chamar muita atenção naquela época um grupo de homens que não se prostitui. Vai chamar muita atenção um grupo de homens que diz não à imoralidade. Aliás, naquela época, quando isso acontecer, vai chamar atenção. Mas hoje já chamaria. Homens hoje que não se contaminam com pornografia, com imoralidade, com lascívia, já chamam atenção. Mas deixa eu dizer para vocês, que se você tivesse que procurar nessa noite 144 mil homens crentes, que não tem nenhum problema com pornografia, com pensamentos
errados nessa área moral, ou até mesmo atitudes práticas erradas na área moral, você teria bastante dificuldade de encontrar. Se você procurasse entre os pastores, se você falar, eu quero encontrar 144 mil pastores com esse padrão aqui, que não se contaminaram com a imoralidade do mundo à sua volta, você teria muita dificuldade. Então, se é um padrão louvável lá, já é um padrão louvável aqui. Quanto pior a sociedade, mais louvável vai ser esse padrão. Mas sabe o que na prática nós vemos? Quando as pessoas hoje caem no pecado da imoralidade sexual, as igrejas são rápidas em correr e passar a mão e dizer assim, olha, o mundo, Deus entende, porque a carne é fraca. Quando há um erro nessa área, existe solução, arrependimento e voltar? Existe. Mas as pessoas dizem o seguinte, olha, não dá. No mundo que nós estamos, quem que consegue manter esse padrão? As jovens que estão se entregando à imoralidade no namoro, tem um namoro profano e sujo. E as pessoas dizem assim, não dá mais. Quem é que tem um namoro assim? Quem tem um namoro santo? O texto aqui está dizendo exatamente isso. Deus levantou homens para um período da história. Homens que naquele momento da história vão se rebelar contra o padrão imoral da sociedade. E eles não se contaminarão com as mulheres. Sejam elas as mais sedutoras que existirem. A resposta vai ser, nós vamos nos manter castos. Não é que eles não são casados, não é que eles não têm esposa, não é que eles não podem ter as suas esposas, mas eles se manteram castos no sentido de afastados da imoralidade do mundo à volta. Queridos, isso é um padrão lindo para hoje. As esposas que estão aqui, orem pelos seus maridos. Nós vivemos num país de sensualidade, tudo é sensual, tudo. Vai vender um chinelo, tem uma mulher sem roupa, vai vender shampoo, tem mulher sem roupa. Tudo em todos os lugares. As crianças estão brincando na sala, entra um comercial ali, passa o comercial da novela das 10, das 9, não sei o que lá. Antigamente diziam as novelas das 6 horas da tarde, que passam na televisão, são novelas mais leves. Não existe mais isso. Passa a classificação. Vocês sabem o que é sessão da tarde? Imagino que exista ainda. A Rede Globo passava um negócio chamado sessão da tarde. Aí passava classificação indicativa, 10 anos, pode assistir, ou censura livre. E aí passava lá, tinha imoralidade ali. Queridos, nós estamos vivendo num tempo terrível. Então, se você é homem, e até mesmo mulher, e você se mantém sem ser contaminado, já é um padrão louvável. Mas o que vem pela frente é uma coisa inimaginável. É quase os dias de Sodoma e Gomorra, quando as pessoas bateram na porta de Ló e disseram assim, manda esses homens que estão aí hospedados na sua casa, manda-os para fora, porque nós queremos abusar sexualmente deles. Nós não estamos nesse padrão ainda, mas o mundo vai chegar. E por isso o texto está dizendo, essas pessoas são extraordinárias. Elas ficaram em pé por causa do poder de Deus, elas ficaram em pé por causa do louvor a Deus. Independente da perseguição, dos problemas, eles nunca pararam de louvar. E eles ficaram em pé diante de Deus por causa da pureza que eles assumiram diante da sociedade. Ensina algo para a gente ou não? Gente, olha para esses textos e fala, Senhor, quantos crentes param de louvar a Deus e falam, não tenho mais vontade de cantar. Por quê? Porque eu estou doente, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Esses homens foram perseguidos, atacados, humilhados. E eles continuavam cantando, louvando. O crente não tem desculpa para parar de louvar. Pastor, eu não quero mais cantar porque as coisas estão dando erradas. Não existe isso na vida do crente. Deus quer que você louve. Deus quer que você tenha uma vida pura. Se hoje você está sentado aqui ou me assiste pela internet e você tem uma vida, ou está lutando com a impureza, todos nós estamos. Mas se para você é uma luta maior, e eventualmente você tropeça, cai e volta nessa área e se vê envolto em imoralidade, pornografia e uma série de coisas, volte-se a Deus e fala, Senhor, por favor me ajuda, eu quero ficar em pé. Eu quero ser contado entre aqueles que não se contaminaram. E se eu for fazer uma paráfrase para as mulheres? Mulheres que não se contaminaram com os homens, porque a pornografia entre mulheres também tem aumentado. As jovens que vão para a escola, queridos, e no intervalo, alguém coloca um funk lá, e as danças são as mais horrendas possíveis. E quando um jovem, seja rapaz ou moça, principalmente os rapazes, alguém fala assim, aquela moça gostaria de você, e um rapaz crente diz, não, vem todo tipo de rótulo, você não é homem. E aí se espalha aquela notícia para arrebentar com você. Ficar em pé sem se contaminar com o padrão imoral do mundo
É uma vitória e tanto. E só Deus pode fazer isso na sua vida. Eu gostaria de abordar esses aspectos, mas eu quero que vocês só separem isso. Mulheres não contaminam homens. A relação ou contato sexual no casamento é digno de louvor. Mas quando acontece fora do casamento, homens e mulheres se contaminam, se maculam. 2 Timóteo 2:22 diz assim, não defraude, a partir dali vai falar para os jovens, mas no capítulo 2 de 2 Timóteo vai dizer, ninguém defraude ao seu irmão, porque Deus é vingador dos que agem assim. Defraudar ali é abusar sexualmente do seu irmão. Ninguém explore o seu irmão nessa área moral, porque Deus é um vingador. Ele não vai lidar com você com brandura. Então tá aí, esse é o sentido, ficar em pé diante de Deus, o poder, o louvor e a pureza. Para ficar em pé diante de Deus, é preciso um segundo aspecto, o quarto aspecto disso é o partidarismo. É uma palavra difícil, né? Fala partidarismo. Hoje no Brasil até falar assim, você é partidário, soa até estranho, né? Mas o que é partidarismo? O texto no versículo 4 diz assim, são eles, esses 144 mil, eles são seguidores do Cordeiro por onde quer que o Cordeiro vá. Então no tempo da tribulação, esses 144, eles obedecem a Cristo de uma maneira sem igual. Uma maneira que o mundo olha e fala, como é que eles podem? Eles estão dizendo não para a imoralidade, eles continuam louvando no meio da adversidade, eles continuam perseverando apesar de tudo, mantendo a sua pureza. Por quê? Porque eles são partidários. Se você pegar o dicionário Oxford, dicionário inglês, e procurar lá o que é partidarismo, olha o que é partidarismo. O dicionário Oxford diz o seguinte, é um adepto, um apoiador, alguém que apoia a causa nos bons e nos maus momentos, um adepto cego e fanático. Está vendo o que 144 é? É alguém que apoia uma causa, que se envolve numa causa, e não importa se o tempo está bom ou se o tempo está ruim, ele se envolve nessa causa, ele luta por essa causa, ele é um adepto fanático por aquilo. Ele fala, eu sou o seguidor do Cordeiro, por onde o Cordeiro vá. O que o Cordeiro mandar fazer, eu faço. É uma pessoa que apoia ou é leal a uma causa específica, muitas vezes de forma fervorosa e até incondicional. Hoje no Brasil briga muito, eu sou do partido, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Nós somos chamados para ser do partido de Cristo. Deus quer que você tenha um partido, você seja partidário. Você fala, de que partido você é? Eu sou do partido de Jesus. Eu ando, eu faço, eu falo o que Ele manda fazer. Esses 144 são tão extraordinários que no tempo da tribulação, Jesus vai falar para eles, eu preciso de alguém que vá até Roma e se coloque nas escadas do Vaticano e condene a imoralidade da falsa igreja com o anticristo. Eles falam, eu vou. E alguém deles, ou um grupo deles vai lá em Roma e vai protestar. Ele precisa que alguém vá para países islâmicos e diga, olha, Alá não é o Deus verdadeiro é o Deus da Escritura. Eles vão. Alguém precisa ir para a floresta, alguém precisa para uma tribo, alguém tem que pregar na cidade, alguém tem que pregar debaixo de ameaça, eles dizem, nós estamos aqui, nós vamos. Onde o Senhor quer, nós seguiremos o Cordeiro por onde quer que Ele vá. Gente, isso aqui é uma coisa muito difícil dos crentes fazerem hoje. Jesus fala, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e segue-me. E aí você fala para Jesus, eu vou te seguir, mas toma cuidado com o caminho que você vai. Se o caminho se começar a ficar muito estreito, se ficar muito íngreme, se começar a machucar meu pé, eu paro. Está cheio de crente assim, Senhor, eu quero te seguir, mas por esse caminho não. Ele fala, vai por aqui. Não, por aí não. Deus diz para os seus filhos, discipline-os e eduque as crianças com amor, com sabedoria. E se necessário, você tem que corrigir em alguma medida, com grande sabedoria, como a Bíblia ensina, fisicamente. Tem crentes que dizem, não, por aí eu não vou não. A pessoa diz assim, ame a sua esposa. Jesus fala, ame a sua esposa de forma incondicional. Não, mas não dá. Por quê? Porque ela faz isso, isso e aquilo. Se ela mudar, eu vou amar. Não, o amor é incondicional. Ah, Jesus, nesse caminho eu não vou te seguir não. A Bíblia diz para a mulher, submeta-se ao seu marido, honre, o ame. Ah, como? Como isso? Nós estamos na era do empoderamento feminino. Gostam até da palavra, né? As mulheres estão sendo empoderadas. As crianças, as minhas filhas, quando pequenas, assistiam um desenho chamado As Meninas Superpoderosas.
Já estavam preparando a sociedade para alguma coisa. Eu assisti aquele desenho, as meninas tinham superpoderes, e elas sempre salvavam, elas sempre livravam o mundo, havia uma preparação para isso. E hoje as mulheres, elas são as mulheres superpoderosas. Tudo que você assiste, tudo que você fala, tudo que você vê agora parece assim. As mulheres são as pessoas mais oprimidas da sociedade. E sabe quem oprime as mulheres? É a cultura patriarcal. É a cristandade, é o ensino bíblico. Jesus foi o maior opressor que existiu. Se você seguir as orientações de Cristo, eles vão dizer para você, tudo vai dar errado. Mas esses 144, eles são fanáticos, eles dizem o seguinte, Senhor, onde quer que tu vás, eu irei. O que o Senhor pedir, eu farei. Já pensou como seria? Se 10% dos crentes do Brasil, 10% dos crentes do Brasil fossem assim? O que Jesus falar, faça. O crente fala, o Senhor falou, está falado. Não vamos nem discutir. Já pensou? Já pensou? Não precisa 144 mil, não. Já pensou se 10% da nossa igreja fossem crentes radicais? Aliás, o mundo diz que a pior coisa que pode ter numa igreja, a pior coisa que existe é crente. E o pior tipo de crente é o radical. Aquele crente fala assim, olha, eu sou compromissado com Deus. A pessoa fala, seja crente, mas não seja desse jeito. Amigos que chegam para cristãos e dizem, olha, você é muito legal, mas pega leve, né? Não seja um crente tão assim, seja um crente mais descolado. No seu trabalho, você já viu crentes, ou já teve contato na escola, na família, com pessoas que dizem crente, mas o comportamento envergonha? O mundo diz assim, ó, seja crente como eles, numa boa. Não seja radical. Pastor, vamos pintar a igreja de preto? Vamos colocar gelo seco saindo pelo chão, flash brilhando. Aí você fala, não, mas aí vai virar boate. Boate é a palavra até antiga, né? É rivalidade, vai chamar hoje. Uma danceteria, sei lá o quê. E aí você fala, não. Ah, mas vocês são muito radicais. Vocês nunca vão atrair os jovens. Pastor, não tem ministério de dança na igreja. Eu estou louco para vir aqui à frente. E o Maurício Regê e as mulheres dando pirueta, pulando para cá. Aí você fala, não, então eu vou procurar uma igreja que tem ministério de dança. Não tem problema, queridos. A Bíblia, ela é radical. O cristianismo sempre é radical. Não existe cristianismo sem ser radical. O cristianismo é radical. Existem crentes que não são radicais. Mas o cristianismo autêntico, ele é radical. Se o seu olho te faz pecar, arranca. Sua mão te faz pecar, tira. Jesus disse, não pensem que eu vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Eu vim colocar pais contra filhos, irmãos contra irmãos. Ele falou, ele é radical. Ele veio trazer o radicalismo. Não porque ele gosta de ser radical, mas porque quando ele se posiciona, ficará de um lado quem quer servi-lo e ficará de outro quem não quer. Mas nós somos pessoas que temos a tendência de querer conciliar. E fala, olha, Senhor, menos espada e mais amor. E ele fala, não, a espada está aqui. Quando os discípulos começaram a ir embora, em João 6, Jesus perguntou para os 12, vocês não querem ir também? Isso parece ser bem radical. Vocês não querem ir embora também? Pode ir. E aí Pedro fala, para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Cristianismo é radical, não é para fracos, tá bom? A Isa vai subir lá, não se preocupa. Estão subindo lá, tá bom? Você é partidário? Quer ficar em pé diante de Cristo Jesus, num dia final da história? O poder de Deus tem que estar agindo na sua vida, te salvar das trevas e te colocar num propósito. Em segundo lugar, é preciso que haja louvor na sua vida. Se você parar de louvá-lo, deixa eu dizer para você, que você tem fracassado na sua vida espiritual. Estão comigo? Deus quer que você tenha esses aspectos na sua vida. Poder, louvor, pureza. Talvez seja o cerne de todo o texto aqui, seja a pureza. O quarto, partidarismo, tem a ver com coragem. Se envolve e fala, eu sou. Se alguém perguntar, você é crente? Fala, sou. Você, de que tipo? Radical. Diga assim para a pessoa, de que tipo você é? Eu sou xiita. Não é um bom termo, né? Falar isso, a pessoa vai se assustar. Fala que vocês sabem que dentro do islamismo tem dois grupos, né? Os sunitas e os xiitas. Sendo que os xiitas são os mais radicais e os sunitas os mais brandos. Seja o que? Nós precisamos de crentes xiitas. Crentes que dizem assim, ele falou, está falado, vamos viver por aí. Se for necessário, até mesmo sobre nós, vamos impor o padrão que Deus quer. É assim que vai funcionar, é assim que Deus um dia vai implementar.
a sua lei neste mundo também. Partidarismo, são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Olha só, eles seguem o Senhor a qualquer preço e a qualquer custo, não importa o que isso signifique fazer. Falou, está falado, é por isso que eles se destacam aqui. Eu separei alguns exemplos, olha, é o mesmo padrão, ele não mudou o padrão da história. Jesus, quando encontrou o jovem rico, em Marcos capítulo 10, disse o seguinte para o jovem rico: vá, vende tudo que você tem, e aí ele termina com a frase, e vem e me segue. A frase, vem e me segue, é um padrão. Os 144, eles são partidários porque eles seguem o Cordeiro por onde for. Mas Jesus não mudou, não é um padrão novo só para os 144, é um padrão atual. Quer andar com Jesus? Ele falou para o jovem rico, vem e segue-me. Para os discípulos, ele falou para os discípulos, vocês querem vir após mim? Conversando com os 12, ele falou, toma a sua cruz e segue-me. Ele falou para os discípulos, não tem como você escapar, anda atrás de mim. E talvez um exemplo emblemático aqui é Pedro e João. Se você voltar as páginas da sua Bíblia para o Evangelho de João, olha o que diz o capítulo 21. Mateus, Marcos, Lucas, João. Abre em João 21. Nas páginas bíblicas, Jesus já ressuscitou, Pedro tinha abandonado, Jesus vai chamá-lo de novo, vai conversar com ele. Versículo 15, é dito o seguinte para Simão Pedro. Jesus fala para Pedro o seguinte, João 21, 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, Simão Pedro, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Então Simão respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus diz, apacente os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Então Pedro entristeceu-se por ele ter dito isso pela terceira vez. Tu me amas? Então ele respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você ama? Eu te amo, Senhor, eu te amo. Na terceira vez ele ficou muito triste, porque talvez ele lembrou que negou 3 vezes. E ele fala, Senhor, tu sabes todas as coisas. Talvez Pedro ficou com medo de Jesus falar, você diz que me ama, vai me negar de novo. Então Pedro vira e fala, Senhor, tu sabes todas as coisas. E como sabes, o Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta meu rebanho. Pedro olha para ele, o texto não fala, mas talvez Pedro tenha acenado com a cabeça, não importa. Olha a sequência do texto. Jesus diz, em verdade te digo, Pedro, quando eras moço, tu te cingias a si mesmo, você se vestia e andava por onde queria. Quando, porém, fores velhos, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso Jesus para se referir ao gênero de morte com que Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de assim falar, acrescentou. O que Jesus fala para Pedro depois de falar? Pedro, hoje você faz o que quer, mas quando você for velho, vão te algemar e vão te levar para um lugar que você não quer ir. E eu estou falando isso para que você saiba o tipo de morte que você vai ter. E depois de ter dito isso, ele acrescentou. Qual é a última palavra que tem no verso 19? Pedro, você vai morrer de um jeito difícil. Segue-me. O padrão é o mesmo, nunca mudou. Então Pedro, quando ouviu que ia morrer daquele jeito, tinha uma notícia boa e uma ruim. Qual que era a boa? Ele ia morrer velho. Você é novo, vai morrer velho. Ele falou, ufa. Mas você vai morrer de um jeito que você não quer. Você vai estender as mãos, e o que aconteceu com Pedro, ele foi algemado e foi levado para ser, segundo a tradição, crucificado de ponta cabeça. Você não quer ir, vão te levar para lá. Tem uma notícia ruim, você vai morrer de um jeito, de uma morte violenta. Então, Pedro, siga-me, mesmo assim, sabendo disso, segue-me. Então Pedro, verso 20. Pedro voltou-se e viu que também ia seguindo, olha a palavra aí, seguindo o discípulo a quem Jesus amava, que é João, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara sobre quem era o traidor. Verso 21. Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a este?
E quanto a João, como ele vai morrer? É isso que Pedro quer saber. Eu vou morrer dessa forma. E quanto a ele? Eu vou te seguir, Senhor, e quanto a ele? Resposta de Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti? Repetiu de novo. Vou trazer para o nosso português do Brasil bem fácil. E João, o que vai acontecer? Ele fala: João, não é da sua conta. Da sua conta é me seguir. João não te interessa. O que te interessa é se você vai ou não me seguir. E a pergunta continua até hoje. Os 144 seguem onde o Cordeiro vá. A pergunta é para você. Você está seguindo? Você vai seguir? Ah, mas eu vou ficar doente. Jesus fala: não importa se você vai ficar doente. Mas eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, vai acontecer. Não importa. Ele fala: você segue-me. É o que vai diferenciar o crente. O crente é alguém que segue. Se você parou de seguir, se você não quer seguir, deixa eu dizer para você, você não é discípulo. Versículo 10, não vou ler agora, no capítulo 10, Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Se você passar todo o texto de João, ele fica repetindo: ovelha segue, discípulo segue, 144 segue. Jovem, vende tudo e segue-me. É a marca do cristão. Essa é a marca do cristão. Se tem na sua vida, você está... Se queres ser discípulo, toma a tua cruz e siga-o. Se você não quer ser discípulo, a pergunta de Jesus continua sendo a mesma. Quer ir embora? Pode ir embora. Está assim de igreja que você não precisa seguir Jesus. Há muitas igrejas que é o contrário, Jesus que tem que seguir você. Então está cheio de igreja, mas igreja que quer seguir, que você tem que seguir Jesus e obedecer a Ele, está diminuindo. Está se tornando difícil. Vai embora ou vai seguir? Que Deus ajude você a seguir. Eu vou parar aqui. Eu precisava falar sobre propósito. Propósito. Semana que vem eu termino esse texto e eu quero falar sobre propósito. Deus tem um propósito. Deus nos chamou para ser primícias e Deus nos chamou para ser perfeitos. São os últimos pontos. Já estou avisando para você da semana que vem. Deus quer que você tenha um propósito. Deus quer que você seja para Ele uma primícia. Vamos ver o que é isso. E por fim, Deus está buscando pessoas que tenham perfeição. Vamos ver o que é isso. Fala: não, mas perfeito. Não é perfeito no sentido de não pecar. Vamos ver o que é isso. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor, nós precisamos tanto da sua graça. Quando nós olhamos para a vida desses 144 mil homens que se levantarão, nós somos desafiados pelo poder do céu a buscar um padrão de vida hoje que espelhe o mesmo padrão que eles terão. Senhor, eu não sei até quando as igrejas verdadeiras vão poder continuar trabalhando, militando, eu não sei. Mas eu quero fazer um pedido. Talvez o Senhor não levante nessa noite. Não precisa de 144 mil, Senhor. Quem sabe sejam só 10. Levanta na nossa igreja 10 homens ou mulheres. Quem sabe só 10 crentes radicais, comprometidos com a sua palavra, que seguem o Senhor. Crentes que ousem dizer não para a imoralidade à sua volta. Crentes que busquem pureza, que digam não ao que é errado. Não são muitos, Senhor, são só 10. Quem sabe 5, Senhor. Levanta no nosso meio homens compromissados com um testemunho santo, que honrem as suas esposas, ou se são solteiros, vivam uma vida que demonstre que Cristo é o Senhor. Levante mulheres aqui, Senhor, da verdade, com um coração que queima pela sua obra, que siga o Senhor por onde o Senhor mandar. Seja qual for o caminho, se é duro, se é baixo, se é alto, se machuca os pés. Nós queremos seguir. A marca do cristão são os que seguem. Livra-nos, Senhor, das distrações à nossa volta. O mundo nos chama para tantos caminhos, nos oferece tanto entretenimento, tanto lazer. Mas à nossa volta há choro, treva e dor. Quem sabe há essa dor e tristeza dentro da nossa casa. Há irmãos aqui que estão vindo sozinhos, irmãs que vêm sós, porque os seus entes queridos estão longe.
Senhor, nos levanta para brilhar uma vida radical, para que eles tenham para onde olhar, que eles vejam a luz de Cristo e eles voltem, ou eles venham. Se não são salvos, que eles venham, e se são crentes desviados, que eles voltem. Queima, Senhor, as nossas vidas. O Senhor disse que não se acende uma lamparina para esconder debaixo da cama. Então nos coloca no lugar alto, para que o mundo veja e glorifique o Teu nome. Santifica-nos na verdade, Senhor. Sua palavra é verdade. Nós vamos celebrar a Sua ceia nessa noite, um tempo de comunhão, um tempo precioso, em que a oportunidade de confissão é nos dada mais uma vez. Lava-nos, Senhor, perdoa-nos. Se há homens aqui que estão com problema no seu relacionamento conjugal com as suas esposas, Senhor, traga arrependimento, restauração. Coloca os homens como líderes da sua casa. Se há irmãs aqui que têm vivido uma vida, talvez com maridos que não te conhecem, que não te amam, dá a elas graça, força para não desanimar. Não é fácil, fomos chamados para viver para Ti. Por favor, derrama mais a Sua graça para que haja amor, perdão, santidade. Fala ao coração dos jovens aqui nessa noite, livra-os dos maus caminhos, das más amizades, das escolhas erradas. Coloca os jovens no caminho da santidade e retidão. Que nós sejamos contados entre aqueles que não se contaminam com este mundo. Todos nós um dia andamos perdidos, Senhor. Mas o Senhor nos chamou da Sua cruz. E eu gostaria muito que todos aqui tivessem atendido o Seu doce convite. E ao atender começassem a seguir. Mas eu não sei. O Senhor sabe quem segue e quem não segue. Mas mais uma vez nessa noite, o Seu chamado ecoa. Chama os perdidos, Senhor. Chama aqueles que não Te conhecem, para que eles venham para a Tua cruz e sejam salvos. Mas também chama aqueles Teus filhos que estão perdidos. Traz de volta a ovelha perdida. Nos ajuda a encontrar a moeda que se perdeu. E que o filho volte para casa. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.